A coisa mais que Deus ama é a simplicidade e a sinceridade. Deus ama simplicidade e sinceridade. Sabia? Deus é simples e sincero. Amém? Eu queria deixar para você uma palavra em Jeremias 33, versículo 3. Aleluia. Jeremias 33, 3. Muito conhecida, como diz um pastor amigo meu lá do Rio de Janeiro, muito familiar. Olha o que é que ele diz: clama-me e responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É um conselho dele. É um conselho dele para mim e para você. Jeremias 33, versículo 3. Clama-me e responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Grave isso com você. Coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Outra vez. Coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Podem sentar dando glória. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu me amarro quando Jesus diz assim, ó: graças te dou, ó Pai, que ocultasse, traçado em miúdo, que escondesse essas coisas aos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos. Revelasse aos pequeninos. Muitas vezes não sabe ler, não sabe escrever, mas tem segredo com o céu. Tem segredo com Jeová. Graças te dou, ó Pai, que escondesse essas coisas dos doutores, dos intelectuais e revelasse aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai. Tem doutor, irmão, que não sabe nada disso aqui. Nada. Mas uma irmãzinha dessa aqui, ó, morena, bonita, ela disse que Deus revelou para ela os salmos da Bíblia. Eu conheci, pastor, um homem chamado Manuel Maurício. Ele era cego. E levar ele com a Bíblia, o cego, debaixo do braço, a Bíblia, e o guia levando ele. Passou no posto de gasolina e o frentista começou a zombar do meu amigo, pastor Manuel Maurício. Ô pastor, o senhor não vê? Para que o senhor anda com essa Bíblia? Aí ele disse: tome aqui, meu filho, a Bíblia. Aí o camarada pegou a Bíblia, abra no Salmo 23. Ele abriu no Salmo 23. O que é que está escrito, meu filho? Eu vou ler para você. O cego vai ler: o Senhor é o meu pastor. Ele disse: o senhor Manuel, mas o senhor não vê. Ele disse: o pior cego é aquele que tem a vista e não vê. Eu sou cego fisicamente, mas espiritualmente eu vejo a glória de Deus. Graças te dou, ó Pai, que ocultasse, escondesse essas coisas dos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos. A irmã estava falando aqui que na conversa pela madrugada, que está em extinção, crente que conversa com ele pela madrugada, crente que clama, crente que ora, crente que passa dificuldade, crente que vai para a moinha, mas ele vai para os pés do Senhor, ele vai contar e ele começa a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é
O salmista Davi, ele estava passando por um momento muito difícil. E ele disse no Salmo 40, pastor: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Ele clamou por socorro. Só Deus e Davi sabiam o que estava passando. E ele diz assim: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, mas eu clamei. Irmão, você não sabe o segredo que Deus tem com o crente que clama. Ele mesmo manda, irmão. Olha o que ele diz: clama-me, fala comigo, que eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Ele está chamando a gente, irmão, nós que muitas vezes não sabe ler nem escrever, não tem um português bonito, fala igual o povo da terra da Noemi, pro monte, pro quê, pro onde, para a gente ter uma intimidade com ele. Íntimo. Deus quer homem que ele chame de amigo. Homem que ele chame de amigo. Já pensou? Deus pega um homem e leva ele para junto de um vale. E o vale sequíssimo. Aí ele pega aquele homem, pastor, e começa a andar ao redor do vale. Andando ao redor do vale com o homem. E pergunta para ele: filho do homem, esses ossos têm vida? Que situação! Que situação! Ele disse: Senhor, ele entendeu, ela pegou. Senhor, tu sabes, tu conheces. Opa, o vale está sequíssimo. A vida não tem vida. Mas ele disse: profetiza. Profetiza. Fala com a ossada. Fala com as caveiras. Fala com os ossos que estão separados da comunhão. Osso, ouve a palavra do Senhor. Osso, que a pessoa ouça ouvir a palavra do profeta. Tu é profeta, tu é profeta, tu é profeta, tu é profeta, tu é profeta. Nós fomos chamados para ser profeta da palavra. Profeta é aquele que profetiza a palavra. O profeta chegou na casa de Ezequias e ele estava para morrer, não foi? E ele disse: tu vai morrer, põe a tua casa em ordem. Aí sabe o que ele fez? Se voltou para, botou a cara na parede. Ai, da baixo, calabouço. Clama-me e responder-te-ei. Eu multiplicarei os teus anos de vida. Eu curarei as tuas dores. Eu perdoarei os teus pecados. Eu sararei a tua terra. Irmão, 2 Crônicas 7,14 é uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que terra é essa, irmão? A terra é isso aqui, ó. A terra é isso aqui, ó. A carne, o corpo, nós somos de terra. Por mais bacaninha que você se ache, você é terra, você é pó. Você tem que jogar o orgulho pra lá e se humilhar, depender. Eu sou dependente dele. Eu sei, ele sou uma folha seca que vaga. Eu dependo dele para respirar. Se ele apertar o
sem oxigênio, eu caio. É verdade.